Você já parou para pensar que o seu corpo pode estar tentando conversar com você? Que cada batida do coração, cada respiração e até mesmo cada dor é, na verdade, uma linguagem secreta, uma forma de comunicação entre o visível e o invisível dentro de você. Joseph Murphy dizia que existe um poder esquecido, uma força silenciosa que responde a cada pensamento que alimentamos, e que essa força habita em cada célula do nosso corpo. Não há separação entre mente e matéria. O que você pensa, sente e acredita se transforma em carne, sangue e movimento. É o diálogo oculto entre o seu eu consciente e o vasto oceano do subconsciente, onde todas as curas e milagres se iniciam. Vivemos em uma era em que se fala muito sobre remédios e pouco sobre consciência. Somos ensinados a cuidar do corpo como se fosse uma máquina, mas esquecemos que ele é, antes de tudo, um espelho da mente. Murphy nos recorda que toda enfermidade começa como uma ideia distorcida, e toda cura, como um pensamento restaurado. O corpo, dizia ele, é um instrumento da mente subconsciente, e responde fielmente às ordens que recebe. Se o pensamento é de medo, o corpo se contrai. Se é de fé, ele se expande. Se é de culpa, o corpo adoece. Se é de amor, ele floresce. O corpo não julga, apenas obedece. Esse é o poder esquecido, a capacidade de falar com o próprio corpo, de enviar-lhe mensagens de vida, harmonia e ordem divina. O subconsciente é como um servo fiel, que realiza sem questionar tudo que o Senhor da mente consciente determina. E cada palavra que você pronuncia internamente é uma semente plantada no jardim do seu corpo. Joseph Murphy dizia que o corpo é o retrato visível da mente invisível, e que todas as células são obedientes às instruções mentais. Quando você diz estou cansado, está, na verdade, ordenando ao corpo que enfraqueça. Quando repete sou saudável e forte, está instruindo as forças interiores da vida a se reorganizarem. O poder curador não está fora de você. Ele é parte da sua natureza divina. Se você acredita que existe algo maior guiando sua vida, inscreva-se agora e curta este vídeo para continuar sua jornada de transformação. O que você vai aprender aqui não é uma teoria distante, mas uma ciência espiritual. A arte de conversar com o próprio corpo e despertar a presença curadora que habita em cada célula, em cada respiração, em cada pensamento. Murphy afirmava que a inteligência infinita que criou seu corpo sabe exatamente como curá-lo. Quando você aprende a falar essa linguagem silenciosa, sua mente se torna o canal da energia divina que restaura, renova e reorganiza tudo. Pense por um instante. Quando uma ferida cicatriza, quem é que faz o sangue coagular, a pele se fechar e a dor desaparecer? Não é o remédio, mas o princípio vital que atua dentro de você, o poder subconsciente que obedece a uma lei superior de harmonia. Esse mesmo poder pode curar não apenas o corpo, mas também a mente, as relações e até as circunstâncias externas. O médico pensa a ferida, e Deus a cura, dizia Murphy. E Deus, aqui, não é um ser distante, mas a própria presença inteligente e amorosa que vive em você. Imagine, agora, que seu corpo é um templo, e cada órgão, cada célula, é um sacerdote servindo a divindade da vida. Quando você fala com amor, eles respondem com saúde. Quando fala com medo, eles se fecham em defesa. Falar com o corpo é orar sem palavras, é instruir o subconsciente com fé e serenidade, até que ele comece a refletir no físico a harmonia que você plantou no invisível. Esse diálogo silencioso acontece a cada segundo, quer você saiba ou não. A questão é, o que você tem dito ao seu corpo? Você já percebeu como seus pensamentos moldam a sua saúde? Como o simples ato de se preocupar pode gerar dores, tensões e até doenças? Ou como a alegria parece curar feridas e renovar as forças em questão de horas? Essas não são coincidências, mas provas de que sua mente é a matriz de toda manifestação física. Joseph Murphy insistia que cada órgão do corpo é sensível às suas crenças, o coração responde às emoções, o estômago aos pensamentos que você não digere, a pele às irritações que não expressa. Seu corpo é o livro vivo onde o subconsciente escreve tudo o que você sente e pensa. A verdadeira cura começa quando você muda o diálogo interior. Em vez de repetir estou doente, diga a presença divina está curando cada célula do meu corpo agora. Em vez de pensar meu corpo está fraco, diga a força da vida flui em mim com perfeição. A mente subconsciente não entende negativas, ela apenas obedece à imagem dominante que você mantém. Por isso, Murphy nos ensina a falar em termos de fé e não de medo, em termos de saúde e não de doença.
Ele afirmava que as palavras são vibrações criadoras, e quando alinhadas com a fé, tornam-se canais da energia curadora do espírito. O corpo humano é uma sinfonia viva, e a mente é o maestro. Quando o maestro está em desarmonia, os instrumentos desafinam. Mas basta um pensamento de amor, uma oração sincera, para que a harmonia volte a reger todo o ser. É por isso que as curas ocorrem quando o coração se enche de fé. A energia divina não precisa ser forçada, ela apenas espera permissão. Quando você acredita, o corpo obedece. E quando fala com amor, o subconsciente desperta sua inteligência curadora natural. Murphy costumava dizer que há uma presença curadora dentro de você, e essa presença responde melhor ao silêncio interior do que ao desespero externo. Para ouvir a voz do corpo, é preciso acalmar a mente. Quando você silencia o medo e substitui-o pela fé, o subconsciente começa a trabalhar em favor da vida. Você não precisa entender o mecanismo, apenas confiar. Assim como a semente não questiona o solo, sua mente não precisa controlar o processo. Basta semear as ideias certas. Comente abaixo. Você já sentiu que seu corpo estava tentando lhe enviar uma mensagem? Talvez uma dor insistente, um cansaço sem motivo, ou até um pressentimento que o fez mudar de caminho. O subconsciente fala através do corpo, e quando você aprende a ouvir, descobre que cada sintoma é um convite à transformação interior. Joseph Murphy dizia que o subconsciente é o verdadeiro médico interior. Ele é o poder invisível que faz seu coração bater cerca de 100.000 vezes por dia, que renova milhões de células a cada segundo e mantém em harmonia processos tão complexos que nenhuma mente humana poderia coordenar conscientemente. Essa força divina que governa seu corpo também obedece à sua fé. Quando você acredita na cura, ela começa imediatamente. Não porque algo místico tenha sido invocado, mas porque a inteligência infinita dentro de você recebe novas instruções e as executa com precisão divina. Murphy aprendeu isso quando curou a si mesmo de um tumor maligno apenas pela força da oração científica. Ele compreendeu que a mesma mente que formou seu corpo poderia restaurá-lo. Começou a afirmar, com convicção e serenidade, a presença curadora infinita flui através de mim agora, restaurando cada célula do meu corpo à perfeição original. E repetiu isso com fé, até que a imagem da cura substituísse completamente a do medo. Em poucas semanas, o tumor desapareceu. Murphy não se curou apenas com palavras, mas com a energia que as palavras despertaram. A fé racional, firme e silenciosa que comunica ao subconsciente uma nova ordem de vida. A mente subconsciente é como um solo fértil. Se você planta sementes de dúvida e medo, colhe fraqueza e desequilíbrio. Se planta ideias de saúde, colhe vitalidade e harmonia. E é por isso que ele chamava a oração científica de a arte de impressionar o subconsciente. A verdadeira oração não é um pedido desesperado, mas uma afirmação de fé. Você fala com o corpo como quem dá ordens a um servo amoroso, confiante de que será obedecido. Dizer eu estou curando é afirmar que a inteligência divina já iniciou seu trabalho em cada órgão, cada fibra, cada célula. Você já percebeu como o corpo reage ao que você sente? Basta um pensamento de medo para o coração acelerar, as mãos suarem, o estômago se contrair. Isso mostra o quanto a mente e o corpo são um só organismo. Agora imagine o que acontece quando você mantém pensamentos de paz, confiança e amor. As mesmas forças que um dia provocaram um desequilíbrio começam a operar no sentido contrário, reorganizando o corpo de acordo com a nova vibração mental. O subconsciente é neutro, ele apenas executa a programação que você lhe fornece. Por isso, cada pensamento é um comando biológico. Murphy ensinava que a cura ocorre quando o pensamento consciente e a fé subconsciente entram em harmonia. Enquanto a mente racional acredita na doença, e o subconsciente ouve a voz do medo, o corpo permanece aprisionado no erro. Mas no instante em que você muda o padrão de crença, algo começa a se mover dentro de você, uma força silenciosa, porém irresistível. A cada dia, suas células começam a obedecer à nova ordem mental. Eu sou saudável. Eu sou equilibrado. A vida divina me sustenta. Essas palavras, repetidas com fé, não são simples frases, são ondas vibratórias que reorganizam a energia vital. Quando você fala com o corpo, está falando com Deus em forma de matéria. Está instruindo a vida a se reorganizar segundo o modelo da perfeição. E a linguagem que o subconsciente entende não é a da dúvida, mas a da certeza. Ele não entende não posso, talvez, quem sabe. Ele entende eu sou, eu tenho, eu creio.
Cada vez que você repete "eu sou curado", está enviando à inteligência divina uma imagem de perfeição que ela imediatamente começa a manifestar. O corpo se ajusta à fé como a planta se inclina para a luz. A ciência moderna, sem perceber, confirma as leis espirituais de Murphy. A psicossomática já provou que emoções negativas podem adoecer o corpo, e emoções positivas podem curá-lo. O que chamamos de milagre é apenas o resultado de uma mudança profunda no padrão mental. O coração que antes batia descompassado encontra ritmo, o estômago que não digeria volta a funcionar, a dor que parecia inexplicável se dissolve. Isso acontece porque a mente, ao mudar, altera o campo energético que sustenta as células. O corpo é energia moldada pela consciência. É por isso que Murphy insistia tanto na prática diária da afirmação. Ele recomendava que, ao despertar, você dissesse calmamente: a presença curadora infinita me governa, me guia e me cura. A harmonia divina preenche minha mente e meu corpo. Essas palavras, ditas com emoção e repetidas com fé, descem à profundeza do subconsciente e começam a operar mudanças físicas reais. O segredo é sentir como se a cura já tivesse ocorrido. Sentir é a linguagem da mente profunda. Quando você sente gratidão e certeza, o corpo responde com equilíbrio. Você já notou como uma pessoa cheia de medo envelhece rapidamente, enquanto outra, confiante e alegre, parece irradiar juventude? Isso não é apenas psicológico, é espiritual. O medo é a fé invertida. Ele atrai exatamente aquilo que se teme. A fé, por outro lado, é a força que reorganiza tudo de acordo com o bem. Quando você substitui o medo pela fé, o subconsciente começa a criar novas condições internas. É como mudar o curso de um rio. O fluxo da energia vital muda de direção e começa a irrigar novamente os campos da saúde. Murphy costumava dizer que cada célula do corpo é como um pequeno ouvido que escuta as ordens da mente. Elas respondem à sua atitude mental. Se você vive repetindo "nada dá certo", o corpo entende é inútil reagir. Se diz "estou melhorando a cada dia", ele entende avance, regenere-se. Por isso, as palavras são sementes de destino. Ele citava casos de pessoas curadas apenas por substituírem suas afirmações diárias. Uma mulher que repetia "meus rins estão perfeitos", o rio da vida flui limpo em mim, e logo se viu livre de problemas renais. Um homem que, após anos de artrite, começou a afirmar "o amor divino flui através das minhas mãos e juntas", e em poucas semanas movia-se sem dor. Esses milagres não são exceções, são demonstrações da lei da mente. Tudo que você grava no subconsciente, ele reproduz no corpo e nas circunstâncias. Se grava harmonia, manifesta cura. Se grava desordem, manifesta doença. A escolha é sua. O corpo não tem vontade própria, ele é o espelho da alma. Assim, falar com o corpo é reeducar o subconsciente, ensiná-lo a lembrar-se de sua origem divina. É reatar o diálogo com o poder que o criou. Deixe nos comentários qual área da sua vida você quer transformar. Sua palavra é uma semente poderosa. Murphy também alertava para um erro comum: tentar forçar o subconsciente com ansiedade. Ele dizia: você não força uma semente a germinar. Apenas a planta, rega e confia. O mesmo se aplica à oração científica. Quando você afirma a cura, não deve implorar, mas agradecer como se ela já estivesse completa. O sentimento de gratidão é o selo da fé. A cada dia, ao orar, diga mentalmente: agradeço a presença divina por me curar agora. E então, descanse. Deixe que o poder interior faça o trabalho. Há uma harmonia perfeita sustentando a vida. Quando você entra nesse fluxo, tudo se reorganiza. A pele reflete paz, os olhos brilham, o coração se tranquiliza. É a energia divina em movimento, respondendo à fé. A oração, portanto, é o idioma universal entre mente e corpo, é o ponto em que o pensamento se transforma em carne. A mente consciente dá o comando, o subconsciente executa, e o corpo revela o resultado. Você já se perguntou o que aconteceria se, por um mês inteiro, você só falasse com seu corpo em termos de amor, saúde e gratidão? Se, em vez de criticar suas imperfeições, você dissesse: obrigado, corpo, por me sustentar, por respirar, por me manter vivo. Expérimentez. As forças invisíveis do subconsciente começarão a se mover em direção à harmonia, e você sentirá o toque silencioso da cura divina em cada célula. Joseph Murphy dizia que toda cura é, antes de tudo, uma cura da fé. Quando você ora cientificamente,
Não está tentando convencer um Deus distante, mas alinhando seu consciente e o seu subconsciente numa só vibração de certeza. A oração científica é o momento em que a mente racional oferece ao subconsciente uma imagem perfeita do que deseja manifestar, e o faz com tanta convicção emocional que essa imagem se torna uma nova realidade interior. O corpo, então, apenas obedece. É por isso que Murphy repetia: a oração é o casamento entre o pensamento e o sentimento. Quando ambos concordam, o resultado é inevitável. Imagine o consciente como jardineiro e o subconsciente como a terra. Se o jardineiro planta sementes de dúvida, de medo, de doença, é exatamente isso que florescerá. Mas se planta imagens de harmonia e gratidão, a colheita será abundante. O problema é que a maioria das pessoas ora de forma invertida. Pedem saúde enquanto sentem medo, pedem paz enquanto cultivam ansiedade, pedem prosperidade enquanto afirmam a falta. O subconsciente não escuta as palavras, mas a vibração emocional que as acompanha. Assim, não é o que você diz, mas o que realmente sente e acredita que se manifesta. Murphy contava que, em seus anos de aconselhamento, viu curas que desafiavam toda explicação médica. Uma mulher com artrite nas mãos foi instruída a, toda noite, antes de dormir, fechar os olhos e imaginar uma luz dourada envolvendo suas mãos enquanto repetia: o amor divino flui através de mim, curando, restaurando e tornando minhas mãos perfeitas e flexíveis. Ela não pediu que a dor fosse embora, afirmou a perfeição já existente. Em poucas semanas, a rigidez desapareceu. O que aconteceu? O subconsciente, movido pela fé e pela emoção positiva, reprogramou o corpo de acordo com a nova imagem mental. A emoção é a linguagem secreta do subconsciente. Cada sentimento é uma ordem energética enviada às células. O medo gera contração e desequilíbrio. O amor gera expansão e cura. Quando você se enche de amor, o corpo começa a obedecer a esse novo comando. Por isso, Murphy recomendava que, em cada oração, você sentisse o resultado como se já estivesse acontecendo. Se deseja saúde, sinta-se saudável. Se busca paz, sinta-se em paz. Se quer rejuvenescimento, sinta-se leve e vibrante. O subconsciente responde à realidade que você sente. Não há que espera, teme ou duvida. Você já percebeu que, quando alguém se apaixona, parece se tornar mais bonito? O brilho no olhar, a pele iluminada, a energia transbordando, tudo isso é o reflexo físico de um estado emocional positivo. O amor desperta forças curadoras profundas, reorganiza o corpo, desperta hormônios e energias de vida. Agora imagine direcionar esse amor para você mesmo, para cada célula, cada órgão. Isso é a verdadeira oração científica, enviar amor consciente ao próprio corpo, até que ele volte a vibrar na frequência da perfeição. A ciência espiritual de Murphy encontra eco nas descobertas modernas. A neurociência mostra que o cérebro não distingue o real do imaginado. Se você visualiza uma imagem com intensidade emocional, seu corpo reage como se ela fosse realidade. Assim, quando você visualiza sua saúde perfeita, sua mente começa a liberar substâncias e impulsos que a tornam possível. Murphy dizia: o corpo é o servo da mente. Ele obedece à imaginação e à fé como um soldado obedece ao comando do general. Por isso, a cura não depende de tempo, mas de convicção. Há pessoas que mudam uma crença em segundos, e o corpo muda junto. Outras precisam de dias ou meses para dissolver anos de medo e culpa. O importante é persistir. Quando o subconsciente é constantemente alimentado com a imagem da perfeição, ele a toma como ordem. Murphy ensinava: repita, com serenidade, até que o subconsciente aceite a ideia. Então, pare. A cura começou. Mas há um ponto essencial: perdoar. Nenhum corpo pode manter-se saudável se a mente carrega ressentimento. O perdão é a grande purificação espiritual, a liberação da energia estagnada que impede o fluxo vital. Murphy afirmava que guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Por isso, ao orar pela cura, diga também: liberto-me agora de todo ressentimento. Deixo que o amor divino flua livremente em mim. Tudo o que há em mim vibra em harmonia e paz. O perdão cura o corpo porque devolve à mente a pureza original. O mesmo princípio vale para a prosperidade, para as relações e para a saúde. O subconsciente é a matriz de todas as experiências. E a sua linguagem é feita de imagens, emoções e fé. Se você quer falar com o corpo, deve falar com o coração. A mente racional formula:
mas é o sentimento que grava. O subconsciente grava tudo que é sentido com intensidade, seja positivo ou negativo. E, como um servo fiel, transforma em realidade o que você sente como verdadeiro. Comente aqui, qual emoção você mais sente ao longo do dia? Amor ou preocupação? Alegria ou medo? Essa resposta revela o tipo de energia que o seu subconsciente está transformando em forma física. Se você quer mudar o corpo, mude a emoção dominante. Murphy dizia que até as doenças crônicas podem ser dissolvidas quando o padrão emocional é substituído pela fé. Ele relatava o caso de um homem com problemas cardíacos que repetia, 3 vezes ao dia, "O amor divino preenche meu coração. A paz divina circula em meu sangue. Cada batida é a batida do amor de Deus." O médico, meses depois, surpreso, constatou a normalização completa do quadro. A explicação espiritual é simples. O homem mudou o padrão vibratório do coração. Tudo obedece à mente. O corpo não é um inimigo, mas um mensageiro. A dor é apenas um sinal de que algo precisa ser curado no pensamento. Quando você muda o pensamento, o mensageiro cumpre sua função e parte. Murphy ensinava: a doença não é castigo, é um chamado ao equilíbrio. A verdadeira cura acontece quando você compreende a mensagem e responde com amor. Eis o segredo da oração científica: pensar certo, sentir certo e descansar na certeza do resultado. Você não precisa saber como a cura virá, o subconsciente conhece os caminhos. Apenas mantenha a fé. Assim como a água busca seu próprio nível, a mente subconsciente busca o equilíbrio. Quando você lhe dá uma imagem de perfeição, ela naturalmente trabalha para manifestá-la. Quando o consciente e o subconsciente concordam, o corpo se transforma. Quando há conflito entre ambos, surge a doença. O papel da oração é criar harmonia entre as duas mentes. A oração é o ponto onde o invisível se torna visível, onde o pensamento se faz carne. Murphy dizia: toda oração respondida é a união da mente consciente, que escolhe, e da mente subconsciente, que cria. O que você tem escolhido pensar sobre o seu corpo? Você fala com ele com amor ou o critica? Você o abençoa ou o amaldiçoa com reclamações? Cada palavra é uma semente plantada no jardim da saúde. Fale com ternura, com gratidão, e o subconsciente responderá com vida abundante. Chega um momento em nossa jornada espiritual em que percebemos que a mente não é apenas uma ferramenta, mas o próprio altar onde a vida divina se manifesta. Joseph Murphy chamava esse instante de o despertar do poder interior. Quando você compreende que o seu corpo não é um inimigo, mas o mensageiro da sua alma, a cura deixa de ser uma luta e passa a ser uma revelação. O poder que o criou está presente agora mesmo, esperando apenas uma nova ordem mental para agir. Tudo começa com um simples gesto: o pensamento certo. O corpo é o espelho daquilo que você acredita. A cada manhã, ao abrir os olhos, você pode escolher como será o seu dia. Pode repetir, calmamente: hoje, o amor divino me guia. Meu corpo é templo da presença de Deus. Cada célula vibra em harmonia, paz e perfeição. Essa pequena prática é suficiente para alinhar o consciente e o subconsciente, dissolver tensões e reativar a energia da cura. O segredo não está nas palavras, mas na emoção que as acompanha. Quando você as diz com fé, está tocando o próprio centro criador da vida. Murphy ensinava que o corpo é construído pela mente, e que o pensamento é uma substância viva, moldável. Assim como o oleiro modela o barro, a mente modela o corpo. E o que é mais impressionante, ela o faz todos os dias, segundo a imagem que você mantém de si mesmo. Por isso, se deseja saúde, imagine-se saudável. Sinta o vigor, a energia, o bem-estar. Veja-se curado e alegre, e o subconsciente transformará essa imagem em realidade. Essa é a oração científica, a união do pensamento consciente com o sentimento de realização. Mas há um detalhe profundo que Murphy sempre ressaltava: a paz é o campo fértil da cura. Um corpo em tensão não se regenera, uma mente ansiosa não recebe inspiração. A cura divina não ocorre no tumulto, mas no silêncio interior. Quando você aquieta os pensamentos, o fluxo de energia espiritual encontra passagem livre. Em meio ao silêncio, a inteligência infinita começa a reorganizar tudo. Por isso, pratique a quietude. Feche os olhos e diga: eu estou em paz. Deus age agora em mim. Tudo está bem. A cada respiração,
Essa verdade se torna mais real, e o corpo responde com serenidade e equilíbrio. Você não está curando o corpo, está lembrando de sua perfeição original. Está chamando de volta o padrão divino que sempre esteve presente, mas estava encoberto pelo medo e pela dúvida. O mesmo poder que cicatriza uma ferida é o poder que pode restaurar o coração, o fígado, os ossos, a visão. É a inteligência que criou todas as células e sabe exatamente o que fazer. Ao falar com o corpo, você está, na verdade, falando com essa presença que sabe e que nunca erra. Tudo o que existe na criação vibra em resposta à consciência que o anima. O corpo vibra de acordo com os pensamentos que o habitam. Por isso, o primeiro passo da cura é vigiar o que você pensa sobre si mesmo. Substitua a autocrítica pela gratidão. Quando você diz obrigado, meu corpo, por tudo que faz por mim, está liberando ondas de amor que atravessam cada célula. O subconsciente reage imediatamente, restaurando a harmonia. Amor é cura. Gratidão é a vibração da abundância divina. Agora, imagine-se diante de um espelho. Olhe nos próprios olhos e diga em voz baixa: a presença divina vive em mim. O poder de Deus me mantém saudável, forte e perfeito. Eu sou guiado pela sabedoria infinita. Eu sou livre. Eu sou luz. Repita isso até sentir que algo muda em seu interior, uma calma profunda, uma certeza doce, como se o próprio universo dissesse sim. Esse é o instante em que o subconsciente aceita a nova ordem. A cura começou. Murphy nos lembrava de que não devemos orar apenas em momentos de crise. A oração é um estado de vida, uma comunhão constante com o poder criador. Faça dela um hábito. Ao despertar, agradeça. Ao se alimentar, abençoe. Ao deitar-se, confie. Diga antes de dormir: enquanto meu corpo repousa, a sabedoria divina trabalha em mim. Cada célula é tocada pela luz curadora. Amanhã despertarei renovado, alegre e em paz. O subconsciente, fiel como um servo silencioso, continuará o trabalho enquanto você dorme. E se em algum momento o medo tentar retornar, lembre-se, o medo é apenas fé mal direcionada. Olhe para dentro e diga: o amor divino está aqui. Não há o que temer. Murphy dizia que o medo é a sombra que desaparece quando você acende a luz da fé. Essa luz está sempre disponível. Basta um pensamento correto para reacendê-la. Agora, respire profundamente. Sinta a vida circulando em você. O mesmo poder que move os planetas move seu coração. A mesma inteligência que cria galáxias guia cada célula. Você é a expressão viva da mente divina. Seu corpo é o templo onde Deus habita, e cada pensamento é uma oração gravada nas paredes desse templo. Fale sempre com amor. Pense com fé. Agradeça como quem já recebeu. Assim, a cura se torna inevitável, porque o subconsciente não resiste à voz da certeza. Qual será o primeiro pensamento positivo que você vai plantar no seu subconsciente hoje? Talvez seja: eu sou saudável, eu sou guiado pela vida, eu sou amado pelo universo. O importante é que você o repita com emoção, até que se torne uma verdade sentida. Então, observe como a vida muda. As dores cedem, a ansiedade se dissolve, o corpo floresce. A cura não vem de fora, ela nasce do encontro entre a sua fé e o poder divino que vive em você. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar sua jornada de transformação pessoal, mental, financeira e espiritual. O poder está dentro de você, e cada novo vídeo é um passo para despertá-lo.